Ecos do Além. Acho que estou contando essa história por um único motivo: para tentar entender o que aconteceu. O que eu vivi naquela noite ainda me persegue, e eu não consigo dar uma explicação racional para tudo aquilo. Eu sempre fui um cara pragmático, sabe? Trabalho como caminhoneiro há 18 anos. E a minha vida é uma rotina de estradas, postos de gasolina e cafés em lugares que mal aparecem no mapa. Moro em São João Nepomuceno, uma cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais. Aqui, todos se conhecem. A vida é simples, mas tranquila. Eu sempre gostei dessa vida de estrada, é onde eu encontro minha paz. Em todos esses anos em que vivi na estrada, já ouvi das mais diversas histórias que vocês possam imaginar, desde as mais bestas até as que realmente tiraram o meu sono. E apesar de ouvir muito, eu nunca havia presenciado nada fora do normal. Até aquela noite. O que vou contar para vocês foi a primeira vez em que eu realmente senti medo. Era uma terça-feira à noite, em 2013, e eu estava voltando de uma entrega, em Juiz de Fora. A noite estava bem fria e o céu estava limpo, com aquelas estrelas que a gente só vê no interior. Eu estava na BR-116, uma rodovia que já percorri dezenas de vezes. Sabia que o trajeto era tranquilo, pelo menos para mim, que sou experiente. O trânsito estava inexistente. Praticamente apenas eu na estrada, e eu só queria chegar logo em casa. Já eram quase 2 da manhã quando percebi algo estranho no meio da estrada. Uma figura deitada, como se tivesse caído ali. Eu desacelerei o caminhão tentando entender o que estava acontecendo. O corpo estava na faixa da esquerda, e de longe parecia um homem. Mas o que me chamou a atenção foi a posição dele. Não parecia ter sido atropelado. Ele estava deitado, mas com a cabeça virada para o chão, como se estivesse dormindo. Eu parei o caminhão, com o coração batendo mais rápido. Nunca me arrisquei muito, mas decidi ajudar. Eu poderia ser útil para alguma coisa. Um carro parado a alguns metros do rapaz, os faróis desligados, a porta do motorista aberta. Logo imaginei um infarto, mas era um rapaz tão jovem, talvez um pai de família. Ele era o filho de alguém poderia estar esperando ele em casa. E tive empatia pela situação, decidi ajudar. Por um momento imaginei que pudesse ser uma enrascada, um sequestro, algo para enganar quem estivesse passando por ali. Mas quando esse pensamento passou pela minha cabeça, eu já estava chegando, ao lado do corpo. O silêncio era absoluto, sem nenhum som, nem o das árvores balançando com o vento. Estava caminhando em direção ao rapaz, quando o som de passos rápidos me fez virar para trás. Eu não sei de onde veio, mas lá estava. Ela, uma mulher sem nenhuma peça de roupa a cobrindo. Ela usava os braços para se esconder. Seus cabelos loiros estavam bagunçados. Sua maquiagem escorria junto com as lágrimas. Os olhos de dor, marejados. Ela tentava falar, mas sua boca tremia. O corpo sujo, com pedaços de grama grudados em sua pele úmida. Estava suja de terra e acho que aqueles hematomas vermelhos eram sangue. Ela estava fragilizada, ferida, e eu não sabia o que fazer diante dessa situação. Ela estava a uns 10 metros, de distância parada, com os olhos fixos em mim. Não tive reação alguma. Foi quando ela finalmente conseguiu dizer: "Foge. Agora." Emboscada. As palavras ditas com dificuldade parecem ecoar dentro da minha cabeça. Foi algo que eu não sei explicar. O homem no chão mexeu a mão, mas não foi um movimento involuntário. Foi devagar, calculado, como quem espera o momento certo para agir. Me afastei um pouco e o homem virou o rosto na minha direção. Abri os olhos de repente. Só que não era um olhar de quem precisava de ajuda. Era um olhar de predador. Foi nesse momento que ouvi outro barulho. Lá no mato ao lado da estrada. Outros passos. Eu entendi tudo na hora. Era uma emboscada mesmo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Me levantei de um pulo e corri de volta para o caminhão. Atrás de mim ouvi a confusão começar. Vozes, passos correndo. Entrei na cabine e bati a porta. No mesmo instante vi pelo retrovisor que o homem antes caído agora estava em pé, correndo, na minha direção junto com mais 2 caras que saíram do mato. Eu não pensei 2 vezes. Liguei o caminhão e pisei fundo no acelerador.
As rodas cantaram no asfalto, e eu arranquei dali o mais rápido que pude. Olhei no espelho retrovisor. A mulher ainda estava lá parada no mesmo lugar. Os homens não chegaram nem perto dela, como se não pudessem vê-la. Quando cheguei em casa, ainda estava tremendo. Minha esposa notou na hora que tinha algo errado, mas eu não sabia como explicar. Só disse que quase fui assaltado na estrada. Tentei esquecer. Passei o dia seguinte tentando não pensar naquela mulher, naquele aviso. Mas aí, algo me fez gelar de novo. Naquela tarde, após já ter digerido o que aconteceu comigo, liguei a TV para assistir ao noticiário como sempre. Era uma reportagem sobre um corpo encontrado na BR-251. Meu sangue sumiu do rosto. A foto da mulher apareceu na tela. Era ela. O repórter disse que o corpo tinha sido encontrado naquela manhã, num matagal perto da pista. O estado da vítima indicava que ela já estava morta há pelo menos 2 dias. Vou poupar os detalhes de como ela foi encontrada e sobre o que fizeram com aquela pobre mulher. Ainda me embrulha o estômago quando as imagens de seu corpo frágil e ferido aparecem em minha mente. Até hoje eu penso nisso. Talvez ela tenha morrido naquela estrada vítima dos mesmos canalhas que tentaram me pegar. Talvez ela tenha ficado ali para impedir que outros tivessem o mesmo destino. O que eu sei é que, se não fosse por ela, eu não estaria aqui para contar essa história. E desde aquele dia, toda vez que eu passo por aquele trecho da BR-251, eu deixo flores. Faço uma oração com a esperança de que ela encontre paz. Eu nunca fui um cara de acreditar em assombração. Passei a vida toda na estrada, e caminhoneiro que se preze já viu de tudo. Acidentes bizarros, gente andando sozinha na beira da pista de madrugada, luzes estranhas no céu. Mas sempre achei que tinha uma explicação lógica para tudo. Até aquela noite. Isso aconteceu em 2017, quando eu fazia uma rota entre Cuiabá e Porto Velho. Era um trecho longo, cortando a BR-364. Uma estrada perigosa, cheia de curvas e com pouca iluminação. Eu transportava uma carga de eletrodomésticos nada fora do comum. O combinado era fazer uma parada num posto de gasolina na altura de Vilhena, descansar um pouco e seguir viagem de madrugada. A noite estava escura, sem lua no céu. O tipo de breu que parece engolir tudo ao redor. Eu estava a uns 40 quilômetros do posto, quando aconteceu. Pelo retrovisor vi um vulto em cima da carroceria do caminhão. No primeiro segundo, achei que era coisa da minha cabeça. Estava cansado, dirigindo há horas. Mas olhei de novo e vi claramente. Tinha um homem lá. Não era um ladrão. Pelo menos não parecia. Ele estava de pé no meio da carga, segurando na estrutura do baú como se estivesse tentando se equilibrar. Meu coração disparou. Como ele tinha subido ali, eu não parei em lugar nenhum. A primeira coisa que pensei foi que podia ser um clandestino, alguém tentando pegar carona escondido. Mas isso não fazia sentido. Eu estava carregado. O baú estava trancado. Não tinha como ninguém ter entrado ali. Reduzi um pouco a velocidade, tentando ver melhor. O sujeito vestia uma camisa branca, suja, calça escura e não parecia nada bem. Ele ficou lá parado, olhando para frente e eu não sabia o que fazer. Se fosse um ladrão, ele já teria tentado abrir a cabine. Se fosse um andarilho, como ele subiu ali, pisei no acelerador, tentando balançar o caminhão um pouco. Se fosse um invasor, ele ia se segurar ou cair. Mas o cara nem se mexeu. Foi aí que um arrepio subiu pela minha espinha. Se fosse uma pessoa normal, no mínimo teria tentado se segurar. Mas ele ficou lá, parado, como se não fosse afetado pelo movimento. Eu precisava parar e ver aquilo de perto. No próximo ponto seguro, um acostamento largo, puxei o caminhão para o lado e desliguei o motor. Abri a porta e desci com a lanterna do celular ligada. Minha respiração estava pesada. Eu sabia que algo não estava certo. Fui até a traseira do caminhão e apontei a lanterna para cima. Nada. A carroceria estava vazia. Mas o problema é que não. Havia como ele ter descido. Eu só levei alguns segundos para sair da cabine. Senti um frio na nuca. Aquele tipo de frio que não tem a ver com a temperatura. Subi de volta para o caminhão e bati a porta com força.
Liguei o motor e arranquei dali o mais rápido que pude. Quando finalmente cheguei no posto, já era mais de 2 da manhã. Estacionei e fui direto falar com um amigo frentista que trabalhava ali, o Pedro. Contei para ele o que tinha visto. Ele ficou sério. "Você viu ele?" perguntou de repente. Aquela pergunta me pegou de surpresa. "Como assim? Você já ouviu essa história antes?" Pedro suspirou e puxou um cigarro. "Há uns anos, um caminhoneiro parou aqui dizendo que tinha visto um homem na carga, exatamente como você descreveu. Ele ficou tão assustado que nem quis continuar a viagem naquela noite. Disse que sentia que tinha alguém com ele o tempo todo. Engoli em seco. O que aconteceu com esse caminhoneiro?" Pedro tragou o cigarro e me olhou nos olhos. "Ele morreu na estrada 3 dias depois. O caminhão dele tombou numa curva mais à frente. Um calafrio subiu pela minha espinha. Eu não quis saber de mais nada. Enchi o tanque, tomei um café forte e saí dali sem olhar para trás. Até hoje não sei o que era aquilo. Só sei que toda vez que pego a BR-364, eu evito olhar pelo retrovisor à noite. Porque se eu ver aquele homem de novo, não sei se vou ter coragem de continuar dirigindo." Tem coisas que a gente vê e nunca mais esquece. Não importa quanto tempo passe. A lembrança volta sempre do mesmo jeito. Foi o que aconteceu comigo naquela madrugada, num trecho deserto da BR-163, no Mato Grosso do Sul. Eu era caminhoneiro, há mais de 15 anos. Já tinha visto de tudo na estrada. Acidentes, animais cruzando do nada, gente estranha pedindo carona. Mas aquilo foi diferente. Era 2011. Eu tinha saído de Rondonópolis e ia levar a carga até Santarém. A estrada naquela época era bem pior do que hoje. Muito buraco, pista estreita, mato fechado dos 2 lados. Era um trecho complicado, quase sem movimento depois de certa hora. A madrugada estava abafada, pesada. Não havia um pingo de vento, nem o som de um grilo. Só o motor do caminhão e o farol iluminando aquele asfalto esburacado. Foi quando vi um vulto na beira da estrada. Um homem. Estava agachado, perto da mata, como se estivesse escondido, mas não parecia estar com medo. Parecia espreitando, esperando. Eu reduzi um pouco a velocidade. A luz do farol iluminou ele por alguns segundos. Era grande, muito grande. O corpo musculoso, a pele clara, mais suja de lama, de terra. E estava nu. Por um instante pensei que podia ser alguém que tinha sofrido um acidente, algum andarilho, mas algo me fez acelerar. Meu corpo reagiu antes da minha mente processar o que estava acontecendo. Foi aí que ele se moveu. De repente, como se tivesse sentido que eu estava olhando, ele se levantou de um salto e correu para o mato. Mas não foi uma corrida normal. Foi rápido demais, ágil demais. Sumiu no meio da escuridão em segundos. Eu senti um frio na espinha, uma sensação de perigo que nunca tinha sentido antes. Meu instinto gritava para eu não parar. Pisei fundo no acelerador e segui sem olhar para trás. Só fui parar no próximo posto quilômetros depois. Desci do caminhão tremendo, entrei na lanchonete e pedi um café. O atendente me olhou estranho e perguntou se eu estava bem. Eu disse que tinha visto um homem na estrada. Ele franziu a testa. Disse que não. Era o primeiro a falar disso. Que outros motoristas já tinham relatado a mesma coisa. Um homem grande, nu, correndo para o mato. Sempre naquela região. Perguntei se alguém sabia quem era. Ele disse que ninguém sabia. Que já tinham chamado a polícia algumas vezes, mas nunca encontraram ninguém. Fiquei um tempo ali tentando entender o que tinha visto, mas no fundo sabia que era melhor não entender. Terminei o café, voltei para a boleia e segui viagem. Até hoje, toda vez que passo por aquele trecho, me pergunto se ele ainda está lá esperando. A estrada pode ser um lugar solitário. A gente se acostuma a ficar dias sem falar com ninguém, cruzando cidades e ouvindo só o ronco do motor. Mas às vezes, a solidão engana. Às vezes, tem algo ali com você, mesmo quando não deveria ter. Isso aconteceu comigo em 2009,
na BR-230, na Paraíba. Eu levava um carregamento de peças automotivas para Teresina. Era um trecho que eu já conhecia bem, mas naquela noite, alguma coisa estava diferente. Sempre gostei de dirigir de madrugada, mas a escuridão parecia mais pesada do que o normal. Eu estava há pelo menos 3 horas sem parar, ouvindo apenas o motor do caminhão e o chiado do rádio. A estrada deserta se estendia à minha frente, com pouquíssimos carros cruzando meu caminho. Foi então que senti um cheiro estranho, perfume doce, forte. Virei a cabeça rapidamente como se esperasse encontrar alguém ali. Mas eu estava sozinho. Chequei minhas roupas, olhei ao redor, tentei encontrar alguma explicação lógica. Mas o cheiro parecia estar vindo do banco do passageiro. E então o banco afundou. Meu coração disparou. Meus dedos apertaram o volante até ficarem brancos. Eu não queria olhar para o lado. Meu corpo inteiro gritava para eu não olhar. O rádio chiou. O cheiro ficou mais forte. E então, eu senti uma presença. Uma sombra no canto da visão. Não tive coragem de encarar diretamente, mas sabia que tinha algo ali. Meu peito ficou pesado, minha respiração curta. Continuei dirigindo, rezando mentalmente para aquilo passar. Não sabia quanto tempo se passou, mas do mesmo jeito que veio, tudo sumiu. O cheiro desapareceu. O banco voltou ao normal. O rádio parou de chiar. E eu segui viagem tentando fingir que nada aconteceu. Quando finalmente avistei um posto, parei para tomar um café e esfriar a cabeça. Minhas mãos ainda tremiam quando encostei no balcão. O atendente, um senhor de uns 60 anos, notou meu estado e perguntou se eu estava bem. Eu disse que só precisava de um café forte. Ele riu e comentou que muita gente aparecia ali assim. Aquilo me chamou a atenção. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele me olhou como se já soubesse a resposta e disse que eu provavelmente tinha passado pelo trecho da passageira. Meu estômago gelou. Ele explicou que, há muitos anos, uma mulher morreu num acidente de carro naquela estrada. Sozinha, de madrugada. Desde então, vários caminhoneiros já relataram sentir um perfume forte e perceber o banco do passageiro afundar. Alguns dizem que veem uma sombra. Outros ouvem uma voz baixa. Todos descrevem exatamente o que eu senti. Fiquei ali, olhando para minha xícara, sem saber o que dizer. Terminei o café em silêncio, paguei a conta e voltei para o caminhão. Nunca mais passei por aquele trecho sem lembrar daquela noite. E sem me perguntar se em algum momento aquela mulher vai resolver se mostrar de verdade. A estrada ensina a gente a ter faro para encrenca. Depois de tanto tempo dirigindo, você aprende a diferenciar o que é só paranoia da cabeça e o que é um perigo de verdade. Mas tem coisa que não tem como prever. Isso aconteceu comigo em 2014, numa estrada do interior do Paraná, perto de Prudentópolis. Eu estava transportando uma carga de ração para o Mato Grosso do Sul. Já passava da meia-noite e o trecho estava completamente deserto. Aquelas estradas de interior, sem um único poste de luz, só o farol do caminhão iluminando o caminho. O rádio pegava mal, só um chiado baixo, e tudo que eu ouvia era o ronco do motor e o barulho da estrada. Eu nunca tive medo de dirigir de madrugada, mas naquela noite o silêncio estava diferente. Pesado. Como se tivesse alguma coisa errada no ar. Foi quando vi um homem parado na beira da estrada, alto, magro, só de calça, sem camisa e descalço. Ele estava bem no acostamento, de costas para a pista, olhando para o mato. Passar por gente na estrada de madrugada não é incomum, mas algo naquele sujeito me deu um arrepio. Ele não se mexia. Não parecia fazer sinal para ninguém. Só estava ali, imóvel. Passei por ele sem diminuir a velocidade. E o que aconteceu depois me deixou gelado. Nos poucos segundos que levei para passar, ele se virou, devagar, e me encarou. Eu vi pelo espelho retrovisor. Os olhos dele brilharam na escuridão. Na hora, um frio subiu pela minha espinha. Meu corpo todo se arrepiou, e eu senti um medo que não fazia sentido. Tentei me convencer de que devia ser reflexo dos faróis, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era.
Pisei fundo e segui viagem, querendo deixar aquilo para trás o mais rápido possível. Mas alguns minutos depois, vi algo mais adiante na estrada. Outro homem parado no acostamento. Ou melhor, o mesmo homem, a mesma altura, mesma postura. Sem camisa, descalço e, de novo, de costas para a pista, olhando para o mato. Meu sangue gelou. Isso não era possível. Não tinha como ele ter chegado ali antes de mim. Eu estava a pelo menos 100 km/h. Não diminui. Passei direto. Mas dessa vez, não olhei no retrovisor. Meu coração batia forte no peito. O medo que senti era irracional, mas incontrolável. Só queria sair dali. Finalmente avistei um posto de gasolina e parei. Minhas mãos estavam suadas no volante. Desci do caminhão e fui direto para a lanchonete, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pedi um café e fiquei ali, quieto, tentando acalmar meus nervos. O frentista percebeu que eu não estava bem e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu hesitei, mas acabei contando. Ele ficou me olhando por uns segundos, sério. Depois disse que eu não era o primeiro caminhoneiro a ver aquele homem. Vários motoristas já tinham relatado a mesma coisa. Um homem sem camisa, descalço, parado na beira da estrada, sempre imóvel, sempre de costas. Mas o que me deixou mais arrepiado foi o que ele disse depois. Sabia que ele não é real, né? Eu fiquei sem reação. O frentista explicou que muitos caminhoneiros já passaram por aquele trecho e viram o homem. Alguns mais corajosos pararam para perguntar se ele estava bem, mas sempre que se aproximavam, ele desaparecia. Ele disse que ninguém sabia quem era, nem como ele apareceu ali, mas um boato circulava entre os motoristas. Era um espírito que, de alguma forma, se apresentava para aqueles que estavam perto de um acidente iminente. A cada vez que alguém via aquele homem, algo acontecia na vida deles depois. Um acidente evitado, uma segunda chance, ou até mesmo o fim de uma grande preocupação. Assim que os motoristas viam aquele homem, o primeiro pensamento é parar, na conveniência mais próxima, e descansar um pouco. Comer algo ou tomar um café ou energético. E isso os livrava de um acidente que aconteceria se eles continuassem dirigindo. Eu, na minha cabeça, achei que era só história de quem já estava meio cansado da estrada. Mas naquele momento, algo me incomodava muito. Eu já havia tido uma sensação parecida antes, mas nunca nada tão intenso. Aquelas duas aparições em pontos tão distantes na estrada me faziam pensar que talvez o frentista não estivesse apenas tentando me assustar. Quando voltei para o caminhão, ainda com o café quente nas mãos, eu estava diferente. Algo tinha mudado. Eu sabia que aquilo não era só uma coincidência. Alguma força estava por trás daquela visão, de fato. Eu segui viagem e, por sorte, terminei o trajeto sem maiores problemas. Não vi o homem novamente, mas até hoje, não. Sei se ele era só uma aparição ou algo mais, um aviso. E o mais estranho de tudo, desde aquela noite, tenho notado que coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Coisas que eu não poderia explicar, mas que me fizeram sentir que, de algum jeito, aquele homem estava me protegendo. E apesar de não saber o que ele queria, algo me diz que talvez nunca devesse saber. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.